Eu sou filha de pais que não se casaram. Minha mãe namorou meu pai e 10 anos após meu nascimento, mas não se casaram por atritos familiares. Sempre fui mais apegada com a minha família materna. Em relação à minha família paterna, sinto como se não fizesse parte. Às vezes, os visito, mas não tenho muita vontade. E ela pede que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. E aí a gente vai entrar dentro daquele item, até no livro dos Espíritos, que é sobre os laços de família, né, Jorge? Com certeza. Bom, olha só. Existe aí duas situações que precisam ser observadas. Essa sua dificuldade de relacionamento com a família paterna, ela pode ter duas causas. Primeiro, feridas em função desse processo de não acolhimento por parte de seu pai. É possível que sua mãe, no longo da sua infância, tenha dito, porque seu pai não. Seu pai. E aí a gente vai absorvendo aquelas informações e isso vai sepultando dentro de nós um sentimento de rejeição, ainda que a gente não consiga lembrar uma frase específica, pode ter ficado um sentimento, uma ferida, em função da sensação de abandono, de não aceitação, de ausência provocado pela figura paterna. Então, se isso aconteceu, as causas estão onde? As causas estão no hoje. As causas estão no agora. E aí, em função dessa ferida que se criou, desse trauma, você acaba olhando a família paterna com um pouco de mágoa, e isso pode produzir esse sentimento de afastamento. Isso é uma hipótese. Hipótese número 2. Não aconteceu isso. Minha mãe nunca fez nenhum comentário negativo sobre meu pai. Minha mãe sempre que pôde defendeu para que eu não ficasse com a imagem manchada do meu pai. Mas eu sinto que eu não consigo me aproximar. Tem algo em mim que quando eu abraço, parece que não é legítimo. Eu abraço, mas não me entrego no abraço. Eu não me sinto pertencente a esse processo. Ninguém nunca fez nada, nem minha avó, nem meu avô paterno, nem meus tios, mas eu não sinto. Quando isso ocorre, é um sinal de que, nessas circunstâncias, o laço espiritual era mais com sua mãe. Isso não está se dando pelo fato deles não terem casado. Não há a ver. Às vezes você tem um casal, ele é casado, papel, aliança, tudo, fez tudo direitinho, mas os filhos que nascem, eu posso ter um filho que tem uma relação mais com a mãe, e posso ter um outro filho que tem uma relação mais com o pai. Então, mesmo eles sendo casados, vivendo de maneira absolutamente matrimonial, com tudo que a nossa sociedade espera que se tenha, eu posso ter um filho que reencarna e que não é vinculado aos dois, é vinculado só a um. Então, eu sou o filho do casal, mas quando eu vou na casa de minha mãe, eu me sinto mais à vontade do que quando vou na casa de meu pai, porque os laços espirituais é que determinam esses sentimentos. E aí, na situação que o Espiritismo nos apresenta, mas nós temos laços do passado e laços do presente. Espíritos que não se conheciam do ontem, que estão se conhecendo agora. E espíritos que eram conhecidos do passado estão se reencontrando agora. E esse reencontro por duas causas: os reencontros por amor e os reencontros por desamor. Então, se, por exemplo, você tem uma pessoa, só para terminar, eu tenho uma mulher que ela vai encontrar um filho, que ela tem que ter, esse filho tem a ver com a história dela, com particularmente ela. Quando ela casa, ela sente uma ligação muito mais forte com essa criança. Quando, ao contrário, a ligação é mais forte com o pai sente a ligação mais forte com a criança. E aí, se por algum motivo o casal separa, você vai observar que existem pais que ficam enlouquecidos por uns filhos e podem não ficar enlouquecidos por outros. Por quê? Porque essa é a característica das vinculações espirituais. E a gente tem que aprender, diante disso, a analisar pelo olho do espírito. A gente não deve saber isso para dizer, então meu pai é inimigo meu, então minha família paterna é minha inimiga. Não. Nós aprendemos isso para corrigir o passado, para resolver as mágoas, porque se eu descobrir isso,
E usar esse instrumento para aprofundar a ferida é uma ignorância. É aquilo que poderíamos chamar de burrice espiritual. Conhecer as questões do espírito para fazer bobagem. Então, da hora que eu aprendo que existem esses laços espirituais e que eu sinto que há uma certa antipatia da minha relação com meu pai, o que devo fazer? Tentar trabalhar para corrigir. Nós estamos aqui para quê? Para corrigir rumos, para mudar rotas, e não para aprofundar ainda mais as nossas culpas e os nossos erros. Se você descobriu isso, minha sugestão, procure trabalhar o seu sentimento, sem se afastar de sua mãe, mas se aproximando um pouco mais da família, não é tanto por eles, por você, para que você cure a sua indiferença, seu desamor, sua mágoa, suas feridas, e seja um espírito muito mais liberto e possa criar os seus filhos com um sentimento muito mais pleno do sentido de família e da grandeza daquilo que seja a oportunidade de nascer entre os homens.